Olá, boa tarde. Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Plástico Sul. Nós falamos ao vivo, agora são 16 horas. Meu nome é Melina Gonçalves, eu sou editora da revista Plástico Sul. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais um Conexão Plástico Sul, um programa semanal de entrevistas online com participantes, executivos e dirigentes da cadeia envolvidos com a cadeia produtiva do plástico. A nossa transmissão ela é ao vivo pelo Instagram, mas após o nosso bate-papo, a gente publica todo esse conteúdo no nosso canal do YouTube, Web TV Plástico Sul. Então, se você ainda não se cadastrou lá, não se inscreveu no nosso canal, fica a sugestão para poder assistir as próximas lives e também as anteriores. Semana passada, por exemplo, a gente entrevistou a Fabiana Quiroga, da Braskem. A gente também já entrevistou o Ciro Marino, presidente da Biquim. Então tem bastante conteúdo pertinente lá no nosso canal do YouTube. Fica a dica. A live de hoje, ela tem o apoio do grupo Vortex, Tecnologia de Reciclagem para um Futuro Sustentável. São 43 anos atuando na indústria do plástico. E eu acho que a gente já pode começar então. Num momento de crise, um dos setores menos afetados é o de embalagens flexíveis, pelo seu perfil de consumo. Mas a gente sabe que o Covid-19 não vai deixar rastros profundos na economia mundial. Como será que está o comportamento da indústria de embalagens flexíveis nesse momento? Como está sendo o hábito do consumidor nas gôndolas, o hábito de consumo? E de que forma isso afeta diretamente a indústria? Quais são os caminhos futuros a seguir? Para conversar sobre esses e outros assuntos, o convidado de hoje é o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis, Rogério Mani. Então, eu vou chamá-lo. Rogério, boa tarde, Olá, tudo bem? boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Conexão Plástico Sul. Gostaria de fazer um agradecimento especial pela sua participação hoje aqui. A revista Plástico Sul ela faz 20 anos agora em 2020 e nós estamos convidando pessoas que fizeram parte dessa caminhada, que nos ajudaram a construir essa jornada, né, de 2 décadas. Obrigada, Rogério. Obrigado você, Melina. Melina, estou muito honrado de participar e ter recebido o convite de vocês. Aliás, como você disse, uma parceria de 20 anos, né? Longos 20 anos que a gente está trabalhando junto, que a gente se comunica, que a gente leva informação ao mercado. E parabenizar vocês, porque 20 anos não é pouco, né? Então, parabéns a todo o seu time aí da Plástico Sul. A gente tem sempre colhido muitas informações pertinentes ao setor. Parabéns, parabéns. Também queria, você já tocou no assunto, mas agradecer aí o apoio da Vortex, que está patrocinando esse nosso encontro. É muito importante que as empresas também participem para que possa proporcionar esse bate-papo entre os setores, entre as pessoas que fazem do nosso setor uma coisa mais dinâmica. Obrigado. Obrigada, Rogério. Rogério, vamos já para o nosso assunto principal, porque tem muita pauta para a gente conversar hoje. A indústria de embalagens flexíveis ela é muito rica, né, em conteúdo e em pertinência. Só para contextualizar, então, os nossos espectadores, qual é a importância, o que significa a indústria de embalagens, esse segmento de embalagens flexíveis dentro da cadeia produtiva do plástico, dentro da indústria do plástico?
Legal. Também agradecer aí quem está nos assistindo. Obrigado. E falando um pouquinho entrando já na nossa missão aí de poder informar e bater esse papo. Bom, a indústria de flexíveis, de embalagens plásticas flexíveis, ela tem uma relevância no setor do plástico, que se você pegar por segmentação, é o segmento que mais tem participação no todo, né? A gente representa aproximadamente 35% de todo o volume de plástico que é produzido, e aí as embalagens flexíveis têm essa missão. Sobre a importância das embalagens, eu acho que até pelo volume já fala por si só. A questão da proteção alimentar, né, de você ter essa segurança alimentar, transporte, a questão de o plástico, o nome já diz, a gente brinca muito que já é flexível, o nome já diz tudo. Ele tem uma forma fácil de se amoldar, fácil de mudar a sua formação, o seu design, a sua impressão, enfim. Eu acho que a representatividade da embalagem plástica flexível é extremamente importante para o setor. Rogério, a gente vai falar um pouquinho depois sobre o atual momento, mas para a gente entender o atual momento, a gente precisa também conhecer um pouquinho do pré-Covid, né? Como estava o desempenho da indústria de embalagens flexíveis nesse momento pré-Covid 2019, em comparação com outros anos? Uma breve avaliação sua sobre isso. Bom, falar um pouquinho dos últimos, talvez, 9 anos, né? A gente vai fechar 2020 agora, não sabemos o que vai acontecer, mas o setor de embalagem ele vinha crescendo em torno de 1% ao ano, mais ou menos, e de 18 para 19 a gente teve um crescimento de 2,3, quer dizer, houve um ganho aí, a gente ficou nessa inércia durante 8 anos e a gente teve um ganho de 18 para 19, muito importante, e teria tudo para ser um ano muito bom. Esse ano aqui, com base a 19, isso vinha num ritmo muito bom. Mas, infelizmente, a gente teve esse problema e ainda conseguimos salvar o primeiro trimestre. O primeiro trimestre ainda a gente conseguiu. Se fizer um comparativo do primeiro trimestre de 2020 comparado ao quarto tri, a gente sempre faz pelo quarto tri, porque dezembro é um pouquinho diferente, aí a gente teve um crescimento de 1,6. Então, a gente vinha numa perspectiva boa, quer dizer, se você crescer 1,6 no primeiro trimestre, tinha um horizonte muito bom pela frente. Bom, aí veio a Covid e isso acabou afetando todo o mercado. O mercado de flexíveis, não sei se a gente vai falar um pouquinho à frente, ele também foi afetado, mas não tanto, né? Até em função do nosso segmento, né? Os segmentos que a gente atua. Então, a nível de performance, a gente vinha bem e tinha tudo para ir muito bem. Então, agora a gente tem que olhar para frente. Aí depois a gente pode entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Então, os números vinham bem, né? A gente tinha uma recuperação muito boa e um horizonte muito grande pela frente, como eu disse, né? Rogério, uma perguntinha. Quais são os principais mercados das flexíveis? Isso. Bom, e aí a gente já vai começar a entrar nessa questão que eu falei, porque que talvez a gente não tenha sido muito afetado. A gente foi afetado, mas nem tanto. Se a gente pegar 3 segmentos, né? Alimentos, higiene e limpeza e bebidas, os 3 juntos representam 60%, 59%, 60% de todo o volume de embalagem que é colocada no mercado, né? Então aí a gente já pode dizer, e aí você tem, obviamente, que alimento representa uns 40%, depois a gente divide aí entre bebidas e higiene e tal, por volta de 10% cada um. Bebidas é um pouco sazonal, por causa de verão, essa coisa toda, mas no global ele representa bastante. Então, aí por isso que eu disse que alimento, higiene, principalmente nesse momento, dessa mudança de hábitos, essa mudança de convívio, etc., ele acaba mudando. Então, a gente também, o mercado continuou, março, abril, para nós, março e abril para flexível, que atendem esses 3 segmentos, foi muito bem. Maio já teve uma acomodação, que acho que teve aquela euforia, na realidade, ou preocupação, não, vai faltar tudo, então todo mundo correu para o supermercado e teve aquele boom. Eu acho que agora todo mundo viu que não vai faltar nada, que não vai faltar papel higiênico, que não vai faltar alimento, que não vai faltar embalagem, então eu acho que isso
acabou dando uma acomodação. Tinha a questão dos estoques, né? Então voltou ao normal. Eu diria para você que esses três segmentos para o setor de flexível voltou ao normal, não tem aquele boom, aquele exagero. Então a gente retomou normalmente aí o mês de maio e o mês de junho. Eu acho que daqui para frente também segue. Pode até, claro que qualquer mexida na economia ou qualquer mexida que comece a liberar a questão das proibições dos municípios, estados, e isso daí mexe diretamente com a gente, né? Então, a embalagem flexível ela está em quase tudo, né? Então, obviamente você vai mudar. Então, tem o consumo doméstico, depois você vai ter que voltar para o consumo institucional e aí vai. Então, o flexível, nesse ponto, a gente tem uma certa vantagem nessa questão de consumo, né? De não estar com as empresas totalmente paradas. Então, o impacto ele não foi tão ruim quanto em outras indústrias, né, Rogério? Como eu estava falando exatamente no começo. Já é uma tendência a indústria de embalagens flexíveis sofrer menos em tempos difíceis, né? Então, a crise ela não foi sentida ainda como em outros setores. Exato, Mas você pega. como vocês sentiram quando veio lá em março, né, a crise? Como é que ela bateu nas indústrias, nas fábricas de vocês? Eu acho que é um sentimento geral, né? Estão ouvindo bem? Não sei se. Sim, Tá. sim. É um sentimento de todos os setores, e aí não só plástico, todos. É uma coisa nova, o mundo inteiro, ninguém esperava, ninguém estava preparado, planejado. Então é aquela coisa que sai, todo Agora tá mundo. mudo. O áudio não tá funcionando, Oi? Rogério. Melhorou? Tá bem baixinho. Estou com um som normal aqui. Tá me ouvindo bem Continua agora? baixinho. Tá bem baixinho ainda. O Estranho. áudio. Eu não tô te escutando. A gente não tá te escutando. Melhorou? De repente, tenta aumentar um pouquinho Eu já aumentei tudo aqui. o volume. Já aumentei bastante. Tá me ouvindo bem ou não ainda? Ficou realmente. Quem sabe a É gente estranho. sai e eu te convido de novo, pode ser? Pode, Ah, olha, estão dizendo que está ótimo em outros lugares, ó. Então, de repente, é comigo mesmo. Deixa eu ver. Fala, vamos ver. Melhorou? Fala pra mim. Oi, Melhorou. oi. Então tá bom. Agora melhorou. Tá Problemas ótimo. técnicos. Então, Tá todo mundo voltando. atento, ó. Todo mundo dizendo que tá ouvindo Isso, bem. isso é bom, isso é bom. Sinal que o pessoal tá A minha responsabilidade aumenta. Então, então continuando, voltando. Rogério, então. Então, foi uma coisa nova. E aí eu acho que o brasileiro, a gente tem toda essa resiliência, a gente acaba se adaptando muito rápido. Não tenho dúvida que os outros países também. E foi aquela correria, e aí a primeira coisa que a gente se preocupa é com o nosso ativo, maior ativo, que é a vida humana, que são os nossos colaboradores, e eu não tenho uma menor dúvida que todas as empresas focaram nisso em primeiro lugar e começaram a fazer todas as determinações da OMS, enfim. Então, eu acho que isso aí todas as empresas estão fazendo com maestria e cuidando muito. Obviamente que depois tem os setores, né? E aí, todo aquele planejamento que você tinha, você tem que rever. E aí você não tem. E é muito difícil hoje você prever curto, médio e longo prazo. Você não consegue. Então, eu digo que cada dia é um dia novo, cada dia você vai buscando se adaptar à nova realidade, né? Esse tal do novo normal, né? Para mim, eu até brinco que desde que eu me conheço por gente, o brasileiro sempre teve no novo normal, né? Porque foram tantos planos econômicos, a gente se adapta muito fácil às coisas, mas foi uma coisa que aconteceu muito difícil, né? E não foi pontual, é o mundo inteiro, então abalou o mundo inteiro. E a gente vinha numa perspectiva de crescimento um pouco mais sustentado, né? As empresas voltando a investir, voltando a ter aquele ânimo para investir, o mercado dando sinais de que a coisa ia acontecer e, infelizmente, houve essa paralisação. Então, é difícil dizer o que vai acontecer pela frente, mas a gente acabou se preparando para levar, como eu falo, levar no peito o que vier. Não tem outra saída.
parar de chorar, parar de resmungar e ir para frente. É o que nos resta. E vamos ser otimistas, né? Sempre tem sempre existem oportunidades por uma crise ou por alguma coisa que aconteça negativamente. Oportunidades sempre existem. Então, Rogério, quais são as oportunidades que vocês veem nesse contexto? Porque as dificuldades a gente já conhece, a própria crise, né, sanitária já é uma dificuldade. Mas as oportunidades dentro desse contexto todo? Então, se a gente pegar aqui, antes do Covid, a gente tinha a questão da economia circular, né? Eu acho que vale até um paralelo aí, porque a gente vinha só falando de economia circular, e acho que a gente deve continuar falando, é uma coisa que veio para ficar. As empresas, e aí eu falo pelos flexíveis ou todo o plástico, a gente está muito engajado nessa questão da economia circular. Apesar de muita gente não acreditar, mas eu acho que a indústria do plástico, e no Brasil, eu acho que a gente está muito avançado em muita coisa. Nós temos uma rede de sustentabilidade do plástico, a gente tem ações que é a única ação no mundo que a gente consegue congregar todos os elos da cadeia, desde a cooperativa até o gestor de resíduo. Então tem todo mundo lá, na mesma mesa, né? São empresas que estão discutindo e estão fazendo. E isso a gente tem feito benchmarks com outros países e realmente só a gente conseguiu colocar todo mundo na mesma mesa. A Biplast conseguiu fazer esse approach, esse encontro, e já temos 2 anos, temos 2 anos já que a gente está fazendo. Então, pegando esse paralelo com a economia circular e com o problema, e a gente tem todo aquele ataque que a gente vinha sofrendo dos plásticos, e com a imagem, etc., a gente viu que mudou um pouco, né? Então, não fazendo um paralelo em cima desse problema e usar a Covid como a redenção do plástico, não, porque a gente não precisa disso, né? Eu sempre digo que todas as embalagens, todas, os sucedâneos são importantíssimas, mas o plástico é necessário, né? A gente tem uma diferença, o plástico é necessário. Todas são ótimas, mas o plástico é necessário. Então essas oportunidades virão. Então você pegando um gancho do que está sendo trabalhado na economia circular, com a questão do Covid, que eu acho que a gente aprendeu muito, 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 que a mudança de comportamento, a mudança de hábito, a gente já vinha falando muita coisa sobre isso, mas dentro de uma linha de tempo normal. Talvez isso tenha acelerado muito, e muito rapidamente, e pegou todo mundo de calça curta. Então vai fazer com que nós possamos acelerar esses processos, que a gente busque essas oportunidades. E aí, para o flexível, eu acho que é bem interessante, porque o flexível ele tem uma vantagem, né? Obviamente que por ele ser flexível até, mas a gente consegue amoldar muito rápido, a gente consegue mudar design muito rápido, a gente consegue mudar a impressão muito rápida. O que é muito comum nessas épocas os brand owners, eles acabam, principalmente alimento, se adequando à necessidade do consumidor. Então, hoje você vê muito embalagem família, né? Então, sei lá, um biscoito que era 300 gramas, ou vai passar para embalagem família 500 gramas, ou vai passar para 250 gramas, que é o que cabe no bolso do consumidor. E o flexível tem essa vantagem de ser rápido, é muito rápido. A gente não precisa fazer molde, não tem que passar por toda essa criação, né, de muito design e tal. Então, a gente responde muito mais rápido em detrimento aos outros setores. É isso Então, que eu ia perguntar, Rogério. Qual a mudança no comportamento do consumidor? Vocês já sentiram isso nas indústrias com relação a isso? Como será esse novo normal no que diz respeito ao consumo de embalagens flexíveis? Então, eu acho que a gente está começando a sentir agora, até porque para nós é muito tempo que já está acontecendo, mas para o mercado está sendo muito rápido, né? E você tem que tomar decisões muito rápidas. Então a gente já está começando a ver e sentir dos nossos clientes essas mudanças de design da embalagem, de mudança de volume, né? Então isso é muito interessante. Então essas oportunidades vêm. E tem mais um detalhe que eu falo sempre, o plástico nesse contexto, eu falo todo o plástico e especificamente o flexível, ele tem uma questão econômica.
economicamente, ele é quase imbatível, ele é muito mais Super viável, viável. né? Então, você pegar, por exemplo, só para exemplificar um setor, se você pegar o stand-up out ele já vem crescendo há muitos anos, Há muito tempo. né? Ele vem, todo ano ele cresce acima de 2 dígitos. Então, ele vem tomando o mercado de outros, até do próprio plástico, né? Então, são mercados que vêm crescendo. Então, embalagem flexível, se você pegar todos os estudos aí, principalmente na questão de alimento, vai continuar. Tem a questão até de você ter. Nós somos exportadores, né, do agronegócio, na questão de proteína animal e tudo mais. A China, independentemente isso vai acontecer fatalmente, ela está colocando 300 milhões de chineses, está mudando de classe social e vai vir para o consumo. Quer dizer, quase uma população dos Estados Unidos inteira que vai consumir. O Brasil é um grande exportador de aves, carne, e vai tudo embalado. Então tem muita oportunidade. O próprio agronegócio, que a gente fala muito, que o Brasil exporta muita commodity, mas a gente tem que começar a pensar, e eu acredito que isso vai acontecer naturalmente, começar a exportar valor agregado, começar a exportar produto. Né? Então, E eu aí ia o perguntar flexível. exatamente, uma das perguntas que ficou para trás é a questão do perfil exportador das embalagens flexíveis. Como você avalia isso? Muito bem. Aí a gente tem a questão da balança comercial. Né? A gente sempre exportou mais do que importou, mas os volumes ainda são muito pequenos. Né? Aí a gente tem um problema Brasil, custo Brasil, uma série de coisas. Por mais incentivo que a gente tenha à exportação, o Brasil ainda não é a indústria do plástico, né? Estamos falando, não tem esse viés exportador. Está começando a ter algumas empresas, principalmente as empresas maiores, e que tem produto exportável e que consiga ter competitividade lá fora, porque a barreira técnica hoje ela não existe mais, né? Claro que é uma questão de custo, de oportunidade, mas ela não existe mais. Apesar de ainda, de novo, custo Brasil, a gente ter ainda imposto de importação em máquinas, equipamentos e tudo mais, mas ok, não tem tanta barreira como existia antes. Mas a gente caminha para ser um país, para ter uma posição um pouco melhor no cenário para exportar. O que se exporta mais hoje são os produtos commodities, né? Então, stretch, alguns materiais específicos, BOPP, por exemplo, mas a gente precisa começar a exportar também embalagens e alguma coisa de embalagens premium, né? Embalagens mais sofisticadas, mas aí num volume menor. Então tem muito campo, bastante campo para a gente crescer nisso, né? Porque o que se exporta, o Brasil exportou em 2019, ele vem aí numa média de 100 mil toneladas ano, é quase nada, é muito pouco, né? Então a gente tem um campo também muito grande, mas a gente acredita no flexível que o melhor caminho e o mais rápido, ele vai vir, a exportação vai vir em produto agregado, quer dizer, nós vamos estar embarcando as nossas embalagens no produto e não na embalagem. Aliás, seria o ideal, né? Porque você tem um crescimento sustentável aí por muito tempo. Então, é que eu te falei. Então, falei, carne, frango, commodities de massas, biscoitos. A gente tem essa condição, porque a indústria do Brasil, principalmente alimentícia, é muito forte. Então, a gente tem uma chance muito grande de embarcar nossas embalagens com esses produtos. Eu acho que é por aí, é uma via mais rápida. A gente tem uma pergunta aqui que surgiu. A tendência de aumento de preço para embalagens flexíveis, Rogério? Aí, assim, né? Isso é todo um contexto internacional, né? A gente todos sabem que a formulação de preço hoje é câmbio e mercado internacional, né? A gente tem as particularidades do Brasil, mas é isso, perspectiva. Se você analisar hoje, nesse momento, tem todos os indicativos lá fora das próprias petroquímicas que estão anunciando aumentos já em dólar. Então, isso, consequentemente, pode bater aqui, né? Aí você tem a questão do câmbio. O câmbio subiu quase R$ 1, ele voltou um pouco para trás. Então, a gente tem essa instabilidade. E é câmbio, eu sempre falo, câmbio na veia e preço internacional.
nós temos umas amarras, né? A gente tem imposto de importação, alguns produtos têm antidumping, mas isso daí é uma coisa que naturalmente, com o passar dos próximos anos, a tendência é de cair isso, né? E a gente precisa ter uma indústria nacional forte e precisa ter também, e o que me preocupa muito, antes claro que o preço é importante, que o custo é importante, porque a gente precisa ser competitivo, até porque se a gente não for, a gente não exporta. E também fazendo jus, tem programas de exportação, tem o próprio PIC Plast, tem programas de exportação com preços mais competitivos para se exportar, para aqueles que exportam, mas essa questão de preço é mercado internacional, né? Então, nós vamos ter que esperar, e eu falei, o que me preocupa mais hoje é a questão do plano de investimento, né? Nós temos só uma petroquímica local e não existe nenhum plano de crescimento. Então, é assim, considerando que uma planta petroquímica demora aí, hoje talvez mais rápido, mas 5 anos para ser construídas, 5 anos passa muito rápido. A gente tem no Brasil plantas muito mais antigas. Então, eu me preocupo muito mais com a perspectiva de ter novos investimentos em plantas petroquímicas no Brasil, seja de quem for, do que a questão do preço. Então, é assim, mas a gente abre para importação, abre mais, baixo imposto de importação, ok, sem problema. Não vamos esquecer que a gente tem muita especialidade, né? E o Brasil está preparado também para escoar toda essa produção ou esse material que vem de fora. Então, é um quebra-cabeça que não é tão simples, né? E não está só no preço. O preço é importantíssimo, o custo é importantíssimo, o aumento, etc. Isso é mercado, isso é gangorra de mercado. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar do que falar em preço, né? Que isso é uma coisa entre empresas, né? A gente sempre, como associação, só para finalizar, como associação, a gente está muito atento a qualquer coisa que a gente entenda que seja abuso. E aí a gente atua conversando e pedindo explicações, mas eu acho que nós temos focos muito maiores para discutir do que custo. Aqui, ó, estou torcendo, o seu Hamilton Mainardi, ele é presidente da Câmara Setorial de Máquinas para Plásticos da ABIMAQ. E ele diz, estou torcendo e concordando com esse crescimento, por isso vai incrementar a demanda por máquinas e equipamentos para dar conta desse novo volume. Concorda? Ele pergunta. Meu grande amigo, obviamente que eu concordo, e muito legal sua pergunta, e é um trabalho que a gente tem que fazer, depois a gente vai conversar. O parque industrial brasileiro de plástico, e aí eu vou falar de flexível, eu tenho um número na cabeça, não é um número ainda comprovado, por isso que a gente tem que sentar e discutir, tem que buscar esse número, mas muito provavelmente mais de 50% do nosso parque industrial é obsoleto. O Hamilton sabe do que eu estou falando, vocês sabem, vocês têm isso. Então, assim, por isso que eu digo, tem muita coisa para mudar. E as empresas, isso é cruel, mas é fato, as empresas que não investirem em novas tecnologias, não começarem a colocar no seu planejamento a indústria 4.0, não vai virar. Então, assim, existe um campo aí para a ABIMAQ gigantesco para a indústria do plástico, né? Independentemente do momento, a hora que virar, e eu digo, se a gente tiver um crescimento, isso é histórico, isso, né? Se o Brasil crescer, o PIB crescer 3%, a gente cresce no mínimo 2 vezes mais o PIB. Então vai chegar uma hora que, se a gente não investir em máquinas melhores, equipamentos mais produtivos, que gastem menos energia, etc., vai faltar embalagem. O fato é esse. Então, muito obrigado pela pergunta, e a gente tem que conversar bastante aí, viu, Hamilton? Para mostrar para o mercado que há muito espaço para crescimento de todos. Então, aí vem uma outra pergunta muito, muito em relação também a isso, tecnologicamente, né? Acho que na questão de investimento em máquinas, equipamentos, qual o impacto da pandemia no setor por suspensão, por exemplo, de projetos? Deixa eu ver se eu entendi. O impacto por suspensão de projetos. Porque o que eu entendo dessa pergunta? Que muitas empresas tiveram que suspender projetos, né?
por conta da pandemia, teve que ter um olhar para outro lado, para se organizar e tal. Isso aí vocês sentiram esse impacto? Então, é assim, é muito o espaço de tempo, como eu falei, para a indústria, para a gente, que a gente está trabalhando todo dia num contexto diferente a cada dia, e eu tenho certeza que todas as empresas, a maior parte do tempo, está no combate ao Covid, está em reuniões nos seus grupos técnicos e grupo de emergência, é muito curto, mas eu gostaria de dar outro insight para a pergunta, que é: não deixem de investir, não sentem em cima dos projetos. Vai ter a volta, vai ter a virada. E eu acho que para o Flexi vai ser muito bom. Eu não tenho a menor dúvida. De novo, a gente tem ainda a embalagem flexível, ela tem essa prerrogativa de ter sensivelmente menos afetada, né? Então, acho que assim, é muito cedo. Claro, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter cautela, não há dúvida, não pode sair desenfreadamente investindo, mas eu acho que as oportunidades elas vão continuar existindo. Infelizmente, também, essa é a parte ruim, é a parte cruel, algumas empresas vão ficar no meio do caminho, não tem jeito. E as que não estão preparadas tecnologicamente vão ser as que vão ter problemas mais rápido, porque você tem uma questão até de custo de produção hoje, né, que é muito importante. Então, acho que quem tem projeto e tem no seu planejamento isso definido, eu acho que tem que continuar, a gente não pode parar. Eu acho que a gente tem, eu tenho falado muito para o meu time, e onde eu falo mesmo dentro da BF, vamos ser mais otimistas, né? Porque notícia ruim a gente escuta toda hora. Eu nem não ouço mais nada, porque cansou. Isso afeta psicologicamente a gente, até em tomada de decisão. Vamos sempre pensar que teremos oportunidades pela frente. Nós fizemos, inclusive, uma live com o Zunheda, o João Luiz Zunheda, da Maxiquim, e o tema foi exatamente esse, as oportunidades pós-pandemia. Vamos falar de coisa boa, vamos tentar ver uma luz do fim do túnel, discutir ideias para crescer, porque que a situação está difícil, todo mundo já sabe, todo mundo já está enfrentando no seu dia a dia, né, já os desafios dessa crise sanitária que está afetando diretamente a economia do mundo, né, Rogério? Sem dúvida. Tem uma outra questãozinha aqui, só já foi respondida, mas quanto a pandemia impactou no setor de embalagens flexíveis? É justamente o que a gente falou lá no começo, que as embalagens flexíveis são a indústria menos afetada, né, digamos, porque tem um segmento muito forte, né, um subsegmento muito forte que permanece movimentando, né, independente da crise. É isso, né? Isso. Se a gente pegar, aí falando um pouquinho no contexto geral, tá? Tirando os setores de alimento, que servem, senão você... O que joga para cima são esses três segmentos. Mas se você fizer uma média de todos os setores, por exemplo, tem muita embalagem flexível para linha branca, para automobilística. Aliás, flexível tem em todos os lugares. Construção civil. Então, foi o que mais afetaram, né? Que mais afetou. Então, se você fizer uma relação de todo o contexto, aí a gente está trabalhando aí entre 65% e 70% da capacidade. Então, que ainda é bom, né? Que ainda perto de bom. Outros, né, segmentos. Perto de outros, exatamente. Né? E como eu falei, os que estão só na linha de alimento, higiene e bebida, estão trabalhando com uma capacidade maior. Mas em torno de 65% é um número que a gente estima desse impacto que teve. Né? Agora, vai retomar, você tem setores mais afetados, mas vai devagarinho, vai retomando. E vamos torcer para que as empresas aguentem o tranco. Né? Rogério, só voltando... Oi, não, pode falar. Pode seguir. Eu ia mudar um pouquinho de assunto. Você quer fazer algum complemento? Não, vamos. Tá. No mesmo assunto, mas assim, como você avalia as ações do poder público com relação ao combate, enfim, ao enfrentamento, à manutenção de competitividade da indústria? Como você está avaliando essa questão do poder público, do governo federal, enfim, é satisfatório? O que mais precisa ser feito? Bom, eu acho que não precisa dizer que, se fosse resumir em uma única palavra, é confusão total, né? Então, é confuso, e aí você tem todos esses problemas de município, estado
e governo federal, né? A gente vinha até numa perspectiva boa, como eu falei, com o próprio governo federal, de mudando um pouco pela própria plano econômico do governo, que é liberal, e que a gente gosta disso, né? O empresário gosta disso, o industrial e quem investe, isso que a gente precisa, né? A gente quer mercado aberto, a gente quer disputar mercado, e a gente quer ter as mesmas condições do resto do mundo. A gente não quer ficar para trás e ser aquele país, é o país do futuro. O futuro é sair agora, né? E o gancho que eu queria falar é assim, comprovadamente, nós brasileiros, o empresário brasileiro, a nível de resiliência, 100%, mas assim, o que a gente toma de pancada e cacetada, e a gente está aqui firme e forte, nós somos os maiores e melhores empresários do planeta. Não tem igual. Não tem igual. A gente trabalha duro, trabalha muitas horas, e a gente se adapta muito rápido, né? A gente aceita a pancada, levanta e segue. Voltando à tua pergunta, a gente tem muito problema ainda, né? Como eu falei, está muito confuso, as coisas saem, mas não realiza, então depende de aprovação. Esse socorro todo para as indústrias ainda não veio, é um problema. Os bancos, como a gente sabe, nesse momento eles têm muito dinheiro, mas não querem emprestar porque querem garantias. Então eu sempre falo, poxa, se existe um problema, quer dizer, no mundo global, garantia do quê? Para você comprar máquinas tem que dar garantia, para você buscar capital de giro tem que dar garantia. Eu acho que nós não temos tanto estoque de garantia assim para dar. Então isso trava o crescimento, né? E nesse momento, principalmente para as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, essa ajuda não chegou. Quer dizer, os juros aumentaram, as garantias aumentaram, isso é indecente, né, o que estão fazendo. Agora parece que agora vai começar, o Banco Central é o que está mais ativo, porque os bancos privados eles ficam esperando o governo federal dar garantia para ele emprestar. Quer dizer, ninguém quer correr risco. Aliás, o banco nunca corre risco, o banco só ganha. Então, assim, é muito complicado. Então, essa ajuda não veio ainda não veio. Está muito confuso. E esperamos que venha, porque senão a quebradeira vai ser muito maior, né? Tem um plano agora que está alinhavando e provavelmente saia, que tem um valor muito grande para que se empreste para algumas empresas, por exemplo, no nosso setor, aportar um dinheiro, por exemplo, na petroquímica, e a petroquímica financiar o transformador com prazo maior e sem juros. Legal, isso aí é uma forma de... É um capital de giro, né? Vamos ver se acontece. Então, está pegando setores relevantes para fazer isso. Isso até está sendo uma dos setores que estão capitaneando isso, é a Biplast, lá, o Rori está junto lá com um grupo de setores, fazendo esse trabalho junto com o Ministério da Fazenda. Já está na Câmara, deve sair alguma coisa. Vamos ver se sai. Seria um alívio para o setor. E aí, obviamente, a petroquímica tem que aceitar e tem uma série de coisas, porque ninguém quer correr risco. Só quem corre risco no Brasil é o empreendedor. Ponto. Ele fica só com o ônus, porque bônus nunca tem, então a gente fica só com o ônus. É verdade. Rogério, vamos falar um pouquinho sobre a imagem do plástico. A gente já falou, mas queria voltar um pouquinho para saber, nesse momento, né, onde os descartáveis são tão importantes, né, para evitar a contaminação, enfim, qual a sua perspectiva, qual o seu olhar sobre essa questão da imagem do plástico? Eu tenho feito muito essa pergunta, né, ele era um vilão, hoje ele está ok, a sociedade já entendeu a importância, principalmente no combate, né, ao coronavírus, e depois volta essa carapuça, digamos assim, de vilão? Ou será que a sociedade vai ter uma nova visão? É uma oportunidade para o setor demonstrar sua capacidade, demonstrar seu potencial de reciclagem, de economia circular, debater esse assunto? Qual é o seu olhar sobre isso? Muito bom. Eu acho que essa pergunta é extremamente importante. Essa questão de ser vilão ou não, eu sempre digo o seguinte:
a gente não deve falar em problemas. O plástico não tem problemas, ele tem demandas a serem resolvidas, né? Porque o plástico é a solução. E a gente falar do próprio plástico não adianta, né? Você falou que talvez a população, né, percebeu a importância do plástico. Eu não tenho a menor dúvida, ele sempre percebeu isso, porque todos nós usamos, somos consumidores do plástico. Isso é fato. O que acontece é que a gente não pode se acomodar, porque vai voltar de novo. Os ataques vão voltar, não tenha dúvida. E a gente tem falado, como eu falei, com alguns outros países, que a gente faz um benchmark sobre isso. São grupos extremistas, xiitas, como queira, que têm isso em mente, porque precisa virar notícia. Hoje as redes sociais, elas funcionam muito mais para o mal do que para o bem, né? Infelizmente, e vai voltar, não tem a menor dúvida. O que a gente precisa fazer, e aí como indústria a gente está muito focado nisso, é ter uma reação e uma resposta rápida. Mas não é debater o que é bom e o que é ruim, é com ações. Eu acho que essas ações vêm vindo na economia circular, dos projetos que tem pela frente da economia circular, de fazer com que a população tenha de fato a percepção de que o plástico não é ruim, que ele é bom, né? Nós temos que ter um programa de educação gigantesco, porque o grande problema é esse, né? Quando você compara, a gente já falou, todos sabem, se você fizer análise do ciclo de vida entre todos os concorrentes entre si, o plástico ele lidera e ganha de todos, né? Gasta menos energia, menos água, pegada de carbono, tem uma série de coisas que a gente vai discutir aqui. Mas como é que a gente faz para ter essa percepção? Então, assim, são projetos que tanto as indústrias, cada um tem que fazer e tem que cuidar do seu. Nós não podemos nos acomodar. O transformador, ele tem que estar atento, ele tem que começar a pensar, e aí entra também o fato de investimento, porque o conteúdo reciclado nas embalagens, ele é uma realidade, não tem como fugir, ele vai acontecer, está acontecendo, e tem transformador que não acredita nisso. Ok, até um amigo diz, bom, é melhor que não acredite porque é menos um para a gente concorrer, mas isso é fato. Aí o Hamilton está aí, está ouvindo, então é outro campo que tem. A Vortex, que está nos patrocinando também, tem que desenvolver tecnologia cada vez melhor, com um CAPEX menor, para que isso aconteça, porque vai voltar. Então a gente não pode se acomodar, não tem como. A gente tem um problema aí, talvez de comunicação e educação. Normalmente os ataques vêm por legisladores, e a gente sabe por que vem, porque isso é legal, isso é bacana, falar mal de alguma coisa é bacana, e você tem a questão que quando você consegue discutir de uma forma técnica, de uma forma que o embate da conversa seja de igual para igual, você consegue convencer. Mas normalmente você não tem acesso porque eles não querem conversar, porque eles não têm argumento. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito grande, mais do que estamos fazendo, um esforço muito grande, porque a gente viu agora, falou por si só, a necessidade do plástico. E aí a gente pode citar muita coisa aqui, né? A gente tem o caso na BF das sacolas plásticas, que o problema começou em 2006, por uma questão simplesmente econômica, que os supermercados queriam cobrar as sacolinhas, e só foi por isso. E aí alguns ecologistas pegaram o gancho, porque sempre tem um viés econômico por trás, não tenha dúvida. Sempre. Isso aí desde que o mundo é mundo, é assim. Então a gente tem que trabalhar muito nisso, né? E não adianta só a gente falar, o plástico é legal, o plástico é bom. A gente já sabe. O consumidor já sabe. O brand owner já sabe. O que a gente tem que fazer é esse trabalho, é conscientizar, educar, trabalhar na questão da reciclagem, né? A indústria de reciclagem, que até então não tinha relevância, que quando se falava em reciclagem, é aquele cara que tem um fundo de quintal, etc., mudou, né? Você vê os investimentos que estão acontecendo antes de reciclagem. Saiu agora um dado aí do que a gente recicla de plástico no Brasil, né? É bastante, não é pouco, é muito.
Agora, tem muito para fazer, mas muito. Potencial. Exatamente. O que a gente até fala, se o Estado não faz sua parte, deixa a gente fazer, não atrapalha. Mas ele não faz e não deixa fazer, e atrapalha. Então tem um caminho aí pela frente que a gente tem que tirar da frente algumas barreiras que eu acho que é natural. E eu acho que isso abriu um pouco a cabeça, né? Principalmente da questão médica, questão de higiene, a questão de saúde pública, saco de lixo, quer dizer, a própria sacola, quer dizer, está comprovado para os Estados Unidos que tem lá na Califórnia, que voltou atrás com as sacolas retornáveis. Então, gente, quer dizer, será que com que argumento vai voltar? Porque o plástico aparece? Por que ele aparece? Porque ele é leve, né? Por isso, porque assim como outros são descartados. E a gente já falou, né? O que está no mar, o que afunda ninguém vê, o que está boiando. E por que ele está no mar? Porque isso começou muito por causa dos oceanos, né? Que a gente sabe que 70% do lixo plástico nos oceanos é causado por, acho que se não me engano, 10 rios no mundo, 8 na Ásia e 2 na África. Por que não a própria ONU, etc., essas ONGs, por que não trabalham lá no foco do problema? Mas a gente podia ficar falando aqui o que a gente precisa de ação. A Plastivida faz um trabalho muito interessante junto com o Instituto, né, de Oceanografia, bem legal o trabalho deles. Eles até divulgaram agora o programa Pellet Zero. Sim. E a indústria fazendo a sua parte, né? A cadeia produtiva fazendo a sua parte, criando ações práticas, né? Mas a gente tem que engajar, e aí eu peço até aqui, ao vivo, que as empresas se engajem nos projetos. Nós precisamos, porque não vamos nos acomodar. Não pense que nós não ganhamos nada. Vai voltar, já está voltando. Hoje eu tive uma notícia, não tenho ainda confirmado, parece que aí na tua terra, aí, no Rio Grande, parece que já estão querendo voltar com a proibição da sacolinha, nas feiras, livros, etc. Então, não sei ainda, o Alfredinho me falou rapidamente, mas e começa de novo, quer dizer, quem não tem o que fazer, não tem projeto, inventa alguma coisa e vai. Com todo o respeito que a gente tem pelos alguns parlamentares, mas precisa se discutir mais, em alto nível, né? Rogério, vamos falar um pouquinho brevemente sobre as ações. A gente já está, nosso tempo já está meio. Passa rápido, eu disse, né? Já está passando rápido. Falar um pouquinho das ações solidárias, porque essas ações, né, que essa mobilização da indústria nesse momento de pandemia também contribui, porque, né, a gente vê muitas empresas atuando na linha de frente, né, distribuindo equipamentos de proteção, máscaras, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, mais uma vez, e aí a gente congrega todas as indústrias de plástico em todos os setores, a velocidade com que a gente se organizou, que as empresas se organizaram. E, de novo, a gente está sempre fazendo a parte do Estado. Sempre, 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 sempre. Então, foi muito rápido. As máscaras, embalagens, muitas empresas de flexível acabaram fazendo aventais, sacos de lixo hospitalar. Isso foi assim uma corrente muito rápida que a gente fez, que as indústrias fizeram, sem ganhar absolutamente nada, tudo na doação. Então, a solidariedade do nosso setor, isso é muito legal, porque às vezes a gente parece que tem uma relação fria, mas no momento que precisa a gente está lá, quer dizer, não se mediu esforços ninguém pensou se vai custar tanto, pôs suas máquinas para produzir, doou. A Braskem também fez alguns, Braskem, Dow, fizeram programas aí também conosco, alguns. Mas se você pensar que todos os vamos chamar de EPIs, que estão sendo usados, que foram sendo desenvolvidos muito rápido, de novo estava lá o plástico. Ele é o mais rápido sempre, não tem como, né? O plástico, ele molda, né? Então, e aí você tem, até agora, quer dizer, não parou. Então, as indústrias continuam fazendo muitas campanhas, muita gente trabalhando nisso, nessa solidariedade. Eu acho que vai continuar, eu acho que é bacana isso. E a gente não está fazendo isso pensando na imagem do plástico, ninguém está pensando, a gente está pensando em ajudar, né? Porque é muito difícil você
Principalmente em algumas cidades, tem vários colaboradores, transformadores que fizeram para Santas Casas, quem sabe como é que é a situação das Santas Casas de todas as cidades, sempre precisando de verba, etc. Então, doando máscara, doando sacos, saco de lixo, etc. Então, isso está sendo constante. Não foi uma vez. E assim, a gente não está fazendo muita propaganda disso. Acho que a gente não precisa ficar falando o que a gente está fazendo. Eu acho que é importante quando a gente fala, até para linkar com a questão do plástico. De onde ele está, que todos precisam, né? E para que essa consciência realmente ela apareça, né? E tem essa percepção da importância do plástico, seja ele qual for, né? E sempre pensando que é o seguinte, que ele volta, né? Eu brinco, daqui saímos, para cá voltamos. Esse é o contexto do plástico, ele vai ser reciclado. Então, as ações solidárias das empresas, das associações estão sendo fantásticas, assim, e numa velocidade incrível, incrível. E muita coisa, viu? É muita, Muita, né? muitas toneladas e muitos valores envolvidos. E que a gente faz Rogério, isso tranquilamente. vamos falar um pouquinho agora, nesses minutos finais, sobre uma coisa que é difícil de abordar, mas que é necessário, sobre perspectivas, né? Os novos caminhos, o amanhã, como é que vocês na BF estão enxergando aí final de 2020, 2021, enfim. Espera que eu vou pegar minha bola de cristal aqui, dar uma lustradinha. É. E já no gancho, eu queria que tu desse um conselho, um recadinho aí para os transformadores, para a cadeia produtiva, né? Como empresário também, nesse momento. Você fez duas perguntas difíceis, né? A primeira de perspectiva, ok. E conselho não, né? A gente pode dar uma perspectiva, a minha perspectiva, né? Conselho não dá para dar para ninguém. Mas é uma brincadeira à parte. Mas assim, eu acho que esse ano, eu não considero um ano perdido. Eu acho que é óbvio que a gente não sabe a extensão e até quando vai. Mas a gente tem algumas coisas que, como eu falei, olhando positivamente, falando só de flexível agora, como eu falei, o consumo de alimento ele pode até cair, né? Porque você tem a questão de desemprego, de diminuição de renda, etc. Mas ele continua, higiênico continua, bebida continua. Então a gente tem aí, ao longo do ano, eu não acredito que caia mais, né? Ele pode ficar estável ou até subir um pouquinho. Então eu não acho que o ano está perdido. Eu acho também que a gente talvez esses indicativos de que a gente vai crescer menos 7%, talvez um pouco menos, vamos torcer, quer dizer, cada pontinho percentual que a gente puder tirar é importante. E já tem a perspectiva, né, do ano que vem a gente crescer 4%. Claro que a base é horrorosa, mas ok. Pois é. Então, eu ainda acho, e aí eu sou um cara extremamente otimista, sempre sou, e eu acho que todos têm que ser. Por isso que eu falei, vamos investir. Eu acho que o momento é bom para investir. Eu acho que a gente salva o ano. Talvez a gente não tenha um crescimento de 2,3% que a gente teve de 18 para 19, mas se a gente conseguir crescer 1%, 1,5%, eu acho que ainda é possível. É possível. Porque a velocidade da retomada ela vai vir e vai ser rápida. E aí você vai ter, quem voltar não tem estoque, a necessidade vai ser grande. Então, eu acho que isso vai acontecer. E depois aquilo que a gente falou, essa mudança do consumidor, dos hábitos, né? Então, eu acho que dá para salvar. Para o ano que vem, vai depender muito do que acontecer esse ano. Se acontecer o que eu estou falando, aí a gente tem um ano de 2021 maravilhoso, né? Porque eu falei, se a gente conseguir manter o flexível e crescer aí 1,5%, se puder ser 2%, e se a gente tem uma perspectiva de o PIB do Brasil crescer 4% no ano que vem, mas aí a economista fala também o que quer, né? Mas tudo bem. Aí para o flexível vai ser maravilhoso. Como eu falei, historicamente, lá muitos anos atrás, nesses 20 anos de Plástico Sul, a gente crescia 3 vezes o PIB. Agora vamos dizer que a gente cresça 2. Então tem perspectiva boa, por isso que eu falo.
E assim, deixar uma mensagem final, poxa, de novo, a gente só nos resta ser otimista. Vamos parar de escutar notícia ruim, vamos ter cautela, responsabilidade, vamos continuar pensando nos investimentos. Eu acho que a gente tem que continuar investindo, porque aquela questão, eu falei, a hora que retomar, vem, não tem jeito. Aí é um fluxo que vem, não tem como segurar. De novo, não vamos também fazer perspectivas maravilhosas e errar a mão, por isso que eu falo de cautela, mas assim, vamos ser otimistas. Eu acho que é o que nos resta. Nós brasileiros vivemos de otimismo o tempo todo, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente não empreendia mais nada ou mudava de país, não. Aqui é o nosso país. A gente é brasileiro. Eu acho que isso que está começando a acontecer agora, made in Brasil, vamos viajar mais para dentro do Brasil, vamos consumir produto brasileiro. Eu acho que a gente tem que ser patriota também, sabe? O brasileiro, ele nem isso agora. O brasileiro era patriota na Copa do Mundo. Tá tão ruim os últimos... que nem isso mais. Eu acho que a gente tem que sonhar um pouquinho mais alto. Parar com essa mania de cachorro vira-lata, que a gente é inferior. A gente não é inferior, não. Como eu disse, a nível de empreendedor, nós somos os melhores do mundo. Então é otimismo, gente. Vamos para frente, com cautela, vamos se cuidar. Não vamos negligenciar o vírus, ele está aí, ele não foi embora, está tendo os repiques, mas vamos cuidar das nossas famílias, cuidar dos nossos colaboradores na empresa, que são os nossos maiores ativos. Eu acho que nossos maiores ativos não são máquinas, são as pessoas que lá estão. E vamos para frente, vamos virar. Não é a primeira vez, tudo bem, é uma coisa que a gente não previa, porque agora questões políticas, tal, a gente já prevê que pode acontecer. Mas a gente passa. Estamos todos aqui. Eles vão passar também. Então, assim, vamos chorar menos, vamos para frente, vamos vibrar um pouco mais, vamos ter Falta para a gente, o brasileiro é muito disso, falta o abraço, falta a gente se cumprimentar, esse contato físico. Paciência, vamos se sentir abraçado, vamos fazer isso. E é otimismo na veia. É isso, vamos para frente, vamos continuar lutando, é o que nos resta. Não tem outra coisa para fazer. É isso que eu acho que vale a pena deixar. Né? Legal, Rogério. Rogério, deixa eu te agradecer, a gente tem 2, 3 minutinhos ainda. Deixa eu te agradecer imensamente pela participação, por ter aceitado participar dessa live de hoje. Eu vejo aqui que as pessoas gostaram, todo mundo elogiando, dando os parabéns. Muito obrigada a todos também pela audiência, né? Por ter nos assistido nesse período agora de tarde. Te agradeço mais uma vez, Rogério. Obrigado. Não sei se tem mais alguma coisinha para acrescentar nesse minutinho. Tenho, eu que tenho a agradecer. De novo, super, super parabéns pelos 20 anos. Né? Eu te conheci menininha ainda. Né? É verdade. Thaís, firme e forte. Nossa parceria maravilhosa. Agradeço muito. Vocês sempre nos deram atenção e sempre um meio de comunicação responsável. Né? Isso é muito importante. Agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado. E se tiver depois alguma pergunta, todos sabem onde me achar, eu estou à disposição. E, mais uma vez, obrigado. E otimismo, gente. Muito otimismo para todos. Não esqueçamos que essa live estará disponível no Web TV Plástico Sul, no YouTube. Para quem não assistiu, quiser indicar, recomendar, enfim, é só ir lá no YouTube e acessar. Na próxima semana, então, nós teremos uma live extra, na terça-feira. A gente vai conversar com o vice-presidente da Almaco sobre o mercado de compósitos. E na quinta-feira, dia 25, não esqueçam, a gente vai conversar com o seu Hamilton Mainardi, da Abimac. A gente vai conversar um pouco sobre essa visão mais da parte das máquinas e equipamentos para a indústria do plástico. Lembrando que essa live teve apoio da Vortex. Muito obrigada a todos e até mais. Eu vou preparar umas perguntas para você, Hamilton. Um abraço tá a todos. Bom, tchau, muito tchau. obrigado. Mais uma vez, menina, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.